Olá a todos, bem-vindos. Cá estou eu para mais um pequeno vídeo. Resolvi chamar a esta série de vídeos que estou neste momento a gravar Coaching em tempos de crise. Os conceitos que abordo aqui são conceitos de coaching, obviamente, é isso que eu faço, é coaching precisamente, mas com exemplos retirados da situação que estamos a viver agora, nomeadamente esta pandemia mundial da Covid-19. E hoje gostava de vos falar precisamente sobre isto, sobre os nomes que nós damos às coisas, a importância de chamar as coisas pelo nome. E utilizando este exemplo. Pois é, pode parecer que realmente chamar a este vírus Corona ou chamar Covid-19 não tem importância nenhuma, mas tem efetivamente. Aliás, na nossa vida, chamar as coisas pelos nomes certos tem um impacto que vai muito além daquilo que nós conscientemente conseguimos apreender. Na verdade, a PNL, que muitos de vocês talvez conhecem, é uma ferramenta que utiliza a linguagem do nosso cérebro para potenciar a comunicação. E ao estudarmos a estrutura do cérebro e da linguagem, tanto a verbal como a não verbal, podemos reprogramar o nosso cérebro quando necessário para potenciarmos a nossa atividade e as nossas capacidades. Bom, isto tudo trocado por miúdos, o que é que significa? Olha, vejam o caso aqui da Covid-19. Inicialmente, o vírus era, ou esta doença em particular, era chamada de coronavírus. É efetivamente verdade que há um vírus de nome corona que ataca as pessoas e que provoca nesta estirpe de 2019-2020, esta doença que tem vindo a alastrar e que se transformou numa pandemia. O facto de lhe chamarmos coronavírus, e este vírus chama-se corona, mas há outras doenças que são provocadas pelo coronavírus. Na verdade, o que o coronavírus é um tipo de vírus que ataca os pulmões, pois o facto de lhe chamarmos coronavírus desde logo teve um impacto muito grande numa marca de cervejas, a marca de cervejas Corona. Só para vos dizer, isto são dados de fevereiro, já tinha uma perda de lucros de 170 milhões de dólares na China, graças ao facto de se chamar Corona e de nós, na nossa linguagem normal, chamarmos a esta doença coronavírus. Portanto, vejam, foi uma infelicidade para esta marca de cervejas, mas mostra como chamarmos as coisas pelo nome tem muita importância. A dada altura, a Organização Mundial de Saúde decidiu chamar a esta enfermidade Covid-19 e evitou-se utilizar o nome coronavírus, mas a verdade é que toda a gente continua a chamar este vírus corona. O que é um coronavírus? Um coronavírus é um vírus que ataca os pulmões, como eu disse, e é também, pelo seu desenho, quando observado ao microscópio, é uma espécie de sol, é uma bola que depois tem uns biquinhos assim à volta e portanto parece que faz uma coroa, e daí a palavra corona significa coroa em espanhol e daí vem o seu nome de coronavírus. Mas vou-vos dar mais alguns exemplos de porque é que é importante nós conseguirmos chamar as coisas pelo nome. Inicialmente, quando esta doença apareceu, falou-se em gripe, dizia-se que era uma nova estirpe de gripe. E o facto de chamarmos a esta doença gripe teve um impacto nas pessoas, que foi o de acharem que isto não passava de uma espécie de nova estirpe de gripe sazonal. É verdade que todos os anos a gripe mata milhares de pessoas, mas também é verdade que a grande maioria das pessoas, dos adultos, digamos assim, e até das crianças, já tiveram gripe na sua vida e não morreram disso. Na verdade, estiveram alguns dias efetivamente meio doentes, mas depois a gripe passa e as pessoas ficam bem. O facto de, no início, termos chamado a esta doença gripe e não lhe termos chamado, por exemplo, pneumonia, que é a consequência grave mais comum do ataque desta Covid-19, fez com que as pessoas desvalorizassem o impacto da doença e provavelmente que tomassem menos precauções do que aquelas que deveriam. Se nós desde o início tivéssemos chamado a isto uma pneumonia, porque de facto a manifestação grave é uma pneumonia bilateral, teria feito com que as pessoas tomassem mais cuidado, porque toda a gente, enfim, no imaginário coletivo, uma pneumonia é uma doença grave, uma gripe não é uma doença grave. Portanto, o facto de termos chamado pneumonia a esta Covid-19 fez com que, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas desvalorizasse o possível impacto da doença. Uma outra expressão que eu acho também interessante nós pensarmos é esta coisa do isolamento social. De repente esta expressão isolamento social tornou-se viral, digamos assim, como a própria doença, e todos nós estamos em isolamento social. Eu pergunto-me, será que chamar isolamento social a isto que nós estamos a viver é correto? Olha, no meu entender não é. Nós não estamos efetivamente em isolamento social, ou pelo menos se nós pensarmos que chamamos a coisas como o Instagram, o Facebook, redes sociais,
Então não podemos chamar a esta coisa que nós estamos a viver em coletivo isolamento social. Porquê? Porque nós não estamos socialmente isolados. Hoje em dia, a forma que nós temos de nos relacionarmos em sociedade passa muito por estas ferramentas, pelo Facebook, pelo Instagram, sei lá, pelo TikTok, pela internet em geral. Ora, as pessoas quando estão fechadas em casa, não podem sair, não estão afastadas destas tecnologias, portanto não estão em isolamento social. Acho que muito mais correto seria chamarmos a esta forma de estarmos agora separados isolamento presencial. Porque é isso mesmo que isto é, nós estamos em isolamento presencial. Aquilo que é pedido às pessoas é que se abstenham de estar próximo fisicamente umas das outras, portanto estarem presencialmente próximas, porque nós não estamos socialmente afastadas. Na verdade, se nós perguntarmos a uma pessoa, sei lá, da geração dos 15, dos 20 anos, dos 25 anos, se calhar o contacto que têm com os seus amigos neste momento, até eles próprios diriam que é maior. Porquê? Porque talvez tenham deixado de os ver fisicamente tantas vezes, ou tenham efetivamente totalmente deixado de ver os seus amigos, continuam em grande contacto através das redes sociais. Aliás, vejam o que é que aconteceu nos últimos tempos em relação à utilização da internet, com plataformas como a Netflix a terem que baixar a qualidade da sua transmissão para não fazerem um crash na própria internet. Porquê? Porque estamos todos em casa, apoiados nestas redes sociais, para não perdermos o contacto com os outros. Portanto, mais uma vez, a importância de chamarmos as coisas pelos nomes. Acho que a expressão isolamento social não é uma expressão adequada, porque nós não estamos socialmente isolados uns dos outros, estamos sim presencialmente isolados uns dos outros. E aqui, e como nota final, isto leva-me a pensar que efetivamente quem está socialmente isolado verdadeiramente são as pessoas que são info-excluídas, porque essas pessoas, e às vezes não é por não terem a possibilidade, é mesmo por não terem o conhecimento, pessoas de mais idade, por exemplo, essas que já não utilizavam a internet antes e, portanto, que já não estavam em contacto com os seus familiares e os seus amigos através destas novas redes de contacto social, essas sim estão verdadeiramente isoladas do mundo, porque deixaram de ter o contacto físico próximo que era tão importante, porque era o único que tinham com os outros. Portanto, deixo-vos aqui esta nota. Pensem nessas pessoas e pensem sobretudo em utilizar, se vos for possível, aquelas formas de contacto mais antigas, mas que continuam a ser tão válidas hoje em dia, como o telefone, o simples telefone fixo, para falar com essas pessoas, porque a doença não se transmite pelo telefone e é importante nós mantermos o contacto com essas pessoas que estão verdadeiramente isoladas, que estão verdadeiramente em isolamento social. E pronto, por hoje termino. Espero voltar em breve. Espero também, muito brevemente, criar o meu canal do YouTube para colocar estes vídeos e quando o tiver, irei divulgar e agradeço que o subscrevam, que me deem o vosso apoio. Muito obrigada pelo feedback que recebi até agora. É isso que me faz continuar e vemo-nos em breve.